legislação a respeito dos serviços prestados pela Polícia do Distrito Federal durante o Carnaval? Claro que não é, né, galera? Claro que não é segurança e tudo mais. Lá não fala nada disso. A Polícia Militar do Distrito Federal busca convencer a comunidade a utilizar transporte coletivo durante o Carnaval, pois, estando reunidos durante a locomoção até os pontos festivos, as pessoas podem coibir a ação dos bandidos. Não, tá? Não é isso. A Polícia Militar não busca convencer ele a utilizar transporte coletivo, tá? Não por isso, tá certo? Embora essa questão aqui também fique ambígua, né? Mas as pessoas juntas não é uma causa para coibir a ação dos bandidos, tá? Não é isso que a questão está trazendo, tá bom? A questão está trazendo é justamente que se você deixar o carro um pouco distante, né, achar vagas para estacionamento, as pessoas você vai ter dificuldade, os danos, acidentes mais variáveis e furtos. Aí justamente, né, de você estar andando sozinho, locomover sozinho e tudo mais. Ali eu tenho uma amplitude maior do que isso aqui que está me trazendo, tá? Polícia Militar do Distrito Federal pretende que a população contribua principalmente com a redução da poluição atmosférica ao propor a preferência pelo uso do transporte coletivo. Não, galera, porque ele não fala em nenhum momento em meio ambiente, tá? Então, se não fala em meio ambiente, não tem como a gente falar em poluição atmosférica do ar. Polícia Militar do Distrito Federal revela exclusivamente uma preocupação com os delitos que se acentuam durante o Carnaval e, por esse motivo, procura convencer a população a ficar atenta aos riscos que pode correr durante esse período. Exclusivamente? Por que ele fala, então, de estacionamento? Por que ele fala, então, de danos? Não é exclusivamente de furtos, tá certo? Tem o estacionamento e o danos. Não é exclusivamente de furtos, né? Que é de furtos que são delitos. Então, questão errada. Intenção principal. Conclui-se que a intenção principal deste ficaria comprometida caso ocorresse a exclusão dos elementos que compõem a imagem, o texto não verbal e da construção. Sim, é exatamente essa questão. Porque olha só, imagina se eu tiro isso aqui, tudo isso aqui, a linguagem não verbal. Dê preferência ao uso de transporte coletivo, evite problemas com estacionamento, danos e furtos. Eu não sei quem falou isso. Eu não tenho a mínima ideia quem falou isso. Então, a intenção de quem fez a mensagem, né? De quem fez a mensagem e de quem vai receber a mensagem, o receptor, que é a campanha comunitária, com o intuito de alertar a população, ficaria prejudicada, tá? Porque quem é que está mandando essa mensagem para mim em nome de Jesus? Eu sei lá se essa pessoa quer meu bem, quer meu mal, mas quando eu vou lá e falo a Polícia Militar, Carnaval 2018, falo onde é que tem essa campanha, aí eu tenho a intenção bem estabelecida, tá certo? Então, vamos à próxima. Questão 7. No que se refere apenas às regras de concordância prescritas pela norma padrão, assinale a alternativa correta. A correção gramatical ficaria comprometida caso a redação prefira o uso de transporte coletivo e faça com que seja evitados problemas com estacionamento, danos e furtos, fosse empregada no lugar de dê preferência ao uso de transporte coletivo. Questão 7, letra A. Por que ficaria comprometida? Olha só, dê preferência ao uso de transporte coletivo. Aqui é um período. Perfeito? Prefira o uso de transporte coletivo e faça com que seja evitado problemas com estacionamento, danos e furtos. Problemas com estacionamentos, danos e furtos.
A concordância seria quebrada se o texto fosse dessa forma. Por isso que ficaria comprometida sim. A substituição do período de preferência ao uso de transporte coletivo pela redação é recomendado a preferência pelo uso de transporte coletivo? Seria correta? Errado, não seria correta. Tá? A construção que hajam... Opa, já está errado aí, porque não existe hajam no plural. Tá bom? O último, que há, né, evite problemas, ainda mais nessa situação aqui, tá? Porque haja, o verbo é de haver, né? Haver, ou seja, caso ocorram problemas e tudo mais, blá, 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 evite-os. Então não tem hajam no plural, então já está errado. O último período poderia ser substituído corretamente pela redação. É importante que se evite problemas com estacionamento, danos e furtos. É importante que se evite... Essa construção aqui está errada, está equivocada. Fora o tal do estacionamentos, tá? Por quê? Porque olha só, que isso aqui não é um pronome relativo, tá? Aqui é uma conjunção integrante. E a conjunção integrante, ela pega e atrai? Atrai? Não, não é assim que funciona. O pronome relativo atrai o pronome. Beleza? Mas a conjunção integrante, em alguns casos, não. Principalmente nas orações subordinadas substantivas. Beleza? Que é o caso. Aqui. Show de bola? Show de bola. Questão errada. O emissor, se julgasse conveniente acrescentar uma circunstância de tempo, poderia, por exemplo, introduzir a construção a qual ocorrem anos, a qual ocorrem fazem anos, logo após o vocábulo furto, sem alteração na correção gramatical. Fazem, galera. Fazem. Qual faz anos? Ocorre faz anos. Perfeito? Por isso que a questão está errada. Última questão do texto. Última questão da prova. Vamos lá. Acerca da redação das relações sintáticas referentes ao texto, assinar a alternativa correta. As formas verbais de e evite exemplificam o emprego do sujeito indeterminado, pois não se refere a um ser específico. Olha só, como não? Olha só. Tu, de, tu, evite. Que o sujeito. Aqui, ó. Você, tu, dê preferência ao uso de transporte coletivo. Tu, evite problemas com estacionamentos, danos e furtos. É um alerta. Então, tá falando para você. Então, tem sujeito sim, tá? O sujeito ele está elíptico, mas ele está lá. Perfeito? Então, questão errada. A função do termo de transporte coletivo seria mantida caso fosse necessário substituir o período original pela redação. Use de preferência transporte coletivo. Use de preferência transporte coletivo. Errado, tá? Não precisaria. A função do termo seria mantida. Não seria mantida. Não seria mantida. Perfeito? Não seria mantida. Porque olha só, quem usa algo ou alguma coisa. Então, dê preferência ao uso. É um verbo transitivo direto. De transporte coletivo. Aqui é meu objeto direto. Aqui já mudaria totalmente a questão. Use, de preferência, transporte coletivo. De preferência, transporte coletivo. Aqui mudaria, olha, o meu objeto, tá? Então, não seria mantido o termo, tá? Como a gente está falando de sintaxe, a gente precisa se organizar. O que essa questão está falando? Está falando de sintaxe? Pô, não vou ficar pensando em preposição, em pronome, em conjunção. Calme aí.
Calme aí, tá? Preciso estudar para que eu saiba onde eu estou. O termo estacionamento ficaria particularizado se antes dele fosse empregado o vocábulo o qual funcionaria como aposto. Ou funcionando como aposto, pelo amor de Deus, né, galera? Pelo amor de Deus. O termo estacionamento fica o estacionamento. Aqui funcionaria como artigo, tá? Como artigo. E aí ficaria o estacionamento. Estacionamento. Aqui, ó. Evite problemas com o estacionamento. Seria o sujeito, não aposto. Beleza? O emissor, caso julgasse conveniente reunir os dois períodos do texto, estaria correto se optasse por substituir a estrutura evite problemas com estacionamento, danos e furtos pela oração para evitar problemas com estacionamento, danos e furtos. Opa, aqui tá certo. Aqui tá certo. Por quê? Porque ele dá uma finalidade, tá certo? Para que se evite problemas com estacionamento, danos e furtos, a fim de que se evite problemas com danos e furtos. Então, aqui se tornaria a subordinação, né, uma oração subordinada, final. Beleza? A qual desempenharia a função de adjunto adverbial. Correto. Aqui, né, você também teria essa ideia de finalidade, né, mas aqui uma oração, um adjunto adverbial, com a ideia de finalidade. O predicado, em cada uma das orações do texto, é portador de uma informação relativa ao estado do sujeito. Por isso classifica-se como nominal. Não mesmo. Galera, ficarei por aqui, tá certo? Muito obrigado pelas paciências aí e muito obrigado mesmo, de verdade. Curtam se vocês gostarem, compartilha pra galera aí. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode deixar nos comentários. Caso eu tenha errado ou tenha me precipitado em alguma explicação, eu vou lá